Olá pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, agora são 4 horas e 13 minutos da sua segunda-feira, 22 de setembro. Uma tarde ensolarada aqui em Lucas do Rio Verde, né? Será que vai chover? Será que não vai? Pois é, ninguém sabe, né? Mas há probabilidade, há tendências aí que tenhamos algumas chuva ainda, talvez na noite de hoje, coisa assim. Estamos aguardando, né? Um abraço para todo mundo, muito obrigado. Hoje o nosso programa aqui, essa edição desses 4 programas, né, é uma série de 4 programas que nós estamos levando ao ar. Um programa por semana, um programa semanal. Esse é o programa de número 3, né? É sobre tecendo conexões, juventude, cultura e redes. A proponente então é a Sandra Zucchizene e essa é a terceira etapa aqui do programa. E hoje nós vamos conversar, já estão no vídeo aí com a gente, sobre a Associação Luverdense dos Artistas, a ALA, Associação Luverdense dos Artistas. Nós estamos aqui com a presidente, a Sônia Silva, e o vice-presidente, o Jorge, como é que é o sobrenome, Jorge? Sepúlveda. Isso, ele mesmo, né? Tá em carne e osso aí, né? Tá com a gente aí. É mais carne do que osso, né? Ainda bem que é mais carne do que osso, né? Porque tem uns que é mais osso do que carne. Pode ser gordo de pai, não deixa o Jorge quieto, né, cara? E falar sobre a associação, o trabalho que cada um tem feito dentro dessa associação, dos projetos e sobre as leis de incentivo da cultura. Esses os assuntos aqui que a gente vai debater numa hora de programa aqui então com esse pessoal aí. Vamos começar pela autoridade maior, né? Presidente, né? Sempre com a presidente. Até porque é uma dama também, né? É verdade, né? É verdade também, né? Então eu cumprimento a Sônia Silva. Boa tarde, Sônia. Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui para a gente falar sobre assuntos culturais, assuntos que envolvem a nossa cultura de uma maneira em geral. Seja bem-vinda. Obrigada, Zene. A gente aceitou esse convite assim, com o coração bem cheio mesmo de alegria, porque falar em cultura é uma coisa incrível, a gente gosta muito, a gente está nesse meio, então a melhor coisa para a gente é de fato falar de cultura. Falar de cultura, fazer cultura, falar de um trabalho que vocês entregam, né? Que vocês se dedicam, que vocês fazem aí, né? E bom. Jorge, como é que você está, Jorge? Posso chamar só de Jorge? Claro. Claro que sim, pode chamar só de Jorge, sim. Eu não tenho culpa se o teu sobrenome é meio complicado. Complicado que eu digo assim, Jorge Sepúlveda, né? Jorge Sepúlveda, a origem é espanhola, né? O Sepúlveda é a origem da Espanha. Da Espanha, né? Mas você não nasceu, não, você nasceu no Brasil, não, né? Não nasci no Brasil, Zênia. Eu nasci no Chile, uma cidade chamada Puente Alto, que faz parte da região metropolitana lá de Santiago. Meus pais vieram pra cá e eu ainda era criança, né? A gente foi morar lá em São Paulo, aí de lá de São Paulo depois eu me formei e vim pra Lucas. Tu tem uma história muito grande, né? Porque você nasceu no Chile, muito criança ainda, os seus pais resolveram de sair do país deles, né? Para vir morar no Brasil, né? E aí lá veio o Jorge junto, né? Não adiantava dizer, pai, eu não quero ir, eu quero ficar aqui, né? Exatamente. Tinha que vir na marra, né? A gente não escolhe onde nasce nem o nome, né, Zé? E tá junto. Tem que vir, e tanto é que eu me naturalizei depois mais de 30 anos aqui. E aí tem as duas nacionalidades. Isso, tu tem dupla cidadania, né? Isso. A brasileira e a chilena, seria isso? Isso mesmo. Tu fala em, como é que é a língua do Chile? É espanhol? É o castelhano. Castelhano, né? Castelhano. Quando tu fica bravo, tu quer xingar alguém, não quer que ele saiba que tu tá falando, tu xinga ele em castelhano, em espanhol? Não, se for pra xingar, ele tem que xingar pra pessoa entender. Porque senão não adianta xingar. Senão o cara acha que tu tá elogiando ele, né? Ué, ele não tá entendendo nada. Não tá entendendo nada, né? Não entende nada. Também não. Daí não satisfaz o teu ego, né? É lógico. Se for pra xingar, que seja no idioma que a pessoa entende. Isso é boa.
O Jorge, se fosse para você escolher o teu nome, que nome tu teria? Se eu tivesse que escolher... Se você pudesse, assim, o que fosse permitido a criança nascer e ir lá com 8, 10 anos, registrar, mas assim, ó, que nome tu quer se chamar? Que nome eu acho que eu teria escolhido em algum nome de origem grega, sabe? Alguma coisa meio... mais assim, sabe? Embora eu já tenha pensado nisso e tenha... Sísifo. Então queria ser um deus grego. Não, na verdade tem um nome grego que isso é cultura também, viu? Se chama Theo. A Sônia falou Sísifo e tem o mito de Sísifo, né? Que é o mito que explica o trabalho infinito, que ele tem que rolar uma pedra até em cima de um monte, aí a pedra rola de novo para baixo e ele tem que novamente subir a pedra até lá, eternamente. Esse é o trabalho da cultura, gente. Né? O mito de Sísifo, bem lembrado. Mas assim, e aí eu me convenci, assim, eu já parei para pensar nisso, pensei em outros nomes, acho que Jorge é um nome, eu gosto da pronúncia, está relacionada a um santo guerreiro, né, que é São Jorge, que inclusive venceu o maior dos inimigos, né, que era ele mesmo, né, as situações de adversidade que ele tinha com ele mesmo, então é um simbolismo bastante bacana, assim, e de me convencer que meu nome, se eu tivesse que escolher, provavelmente seria o mesmo. Um nome forte, né? Acho que vale lembrar também que hoje a gente já pode trocar o nome. Já pode trocar o nome. Se tiver essa intenção, sim, você consegue. Eu tenho um amigo aí, que imagino que seja de vocês também, ele trocou o nome, né? Eu tenho uma amiga que trocou o nome também. Pode falar. Como é que é o nome dele agora? Era Valdir, agora é Sebastião. Sim, o cabeleireiro. Nosso amigo, sim, pô, Sebastião. A Iracema trocou o nome para Andrômeda também, nossa amiga. Sim. Né? Prefiro trocar o nome. Então, eu penso que assim, o nome quem dá são os pais, né? E tem toda uma questão ali da época. Tem época que tem um monte de Mariana, um monte de Rafael, um monte de Camilas, né? Enzo, por exemplo, um monte de Enzo. Né? Então são épocas assim que eu acho que os pais, que nem Cecília, que é o nome da minha filha, tem várias Cecílias, né? Sim. Então parece que é um período. E sabe, assim, eu acho que tinha muito a ver com rádio. Com rádio, com novela. A novela ditava muito essa coisa de nome, né? Roupa. Hoje, com a internet, então as pessoas deixaram um pouco de assistir, né, esses conteúdos de TV aberta. Mas novela que ditava tudo, ditava né? Tudo, a moda, nomes. Né? Tanto que começou a aparecer Y, W, H nos nomes que antes quase não tinha. Né? Exatamente. E tudo remete à cultura, né? Tudo remete à cultura, E até a questão, por exemplo, corte de cabelo, pintura de cabelo, aquele cabelo roupa, né? O estilo de todas as novelas são, elas servem para isso também, né? Sim. Então, é bem interessante. A arte imita a vida, né? E a vida imita a arte. Exatamente, né? Sandra, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Mandar um abraço aqui pro Marcelo Souza, que está nos acompanhando. O Marcelo Souza não trabalha? Não é que bom que ele está. Pode estar trabalhando e acompanhando a gente. Sim, eu acho que redes sociais, né? Porque de manhã, ele tá às 11 horas da manhã, ele assiste o programa do esporte, né? Ele está assistindo. Ele gosta. Agora vai ser esse horário e vou fazer um programa meia-noite, daí eu quero ver se ele vai assistir. Vai, né, compadre? A Giovanni da Conceição Araújo está assistindo a gente. E falando em Espanha, ainda está na Espanha, a Tânia Serpa. Está assistindo lá à noite, está deitadinha assistindo nós. Que hora que é na Espanha isso? Tânia, manda para nós aí que hora você tem aí nesse momento. Que horas que é? Fala para nós aí. Ela está na Espanha. Espanha. Obrigada pela são umas presença. 4 horas a mais. Né? Deve ser por aí, porque a outra vez ela colocou em torno de 16 já é horas. umas 8 da noite mais lá, né? Por aí. Porque o horário vale pelo horário de Brasília, não pelo horário do Mato Grosso. Isso mesmo. Obrigada pela companhia de vocês no nosso projeto. Obrigado.
Então, e a Sônia? E a secretária também está nos acompanhando. Qual secretária? Né? A nossa secretária, a Luciana Bauer. A Luciana Bauer acompanhando aqui o programa. Valeu, Luciana. Dá seus palpites aí, Luciana. Manda um comentário pra gente aqui no programa, né? Comenta conosco aqui, então interaja conosco aqui, compartilha. Faltou a presença dela aí, né? Mas uma hora ela vem aí, tá bom? Sônia Silva é um nome bem legal, né? Um nome bem simples, bem tranquilo, né? Não tem nada de especial assim, ou tem alguma coisa assim que, porque o meu pai, porque minha mãe, porque tal novela, porque tal artista. Tem alguma coisa a ver com isso? Não, né? não. É assim, o Silva é do meu pai e da minha mãe. Antes dos dois casarem, eles já tinham esse sobrenome, né? Então, é super simples mesmo, gosto disso. Acho que todo mundo tem um amigo Silva. Todo mundo tem um amigo. Todo mundo tem. Então, é bem comum e não tem nada, não tem uma história. Verdade. Especial. Você é de que região do Brasil? Eu sou de São Paulo. Você é paulista? Eu sou de São Bernardo. São Bernardo do Campo? É. Paulista mesmo. Sim, mas já moro aqui desde 99. 98? 9. 99, você veio direto para Lucas? Foi. Na verdade eu vim até Sorriso, mas na época eu gostei muito de Lucas e falei, bom, já que é para mudar, então eu prefiro aqui. Então desde 99, de fevereiro de 99 eu moro aqui. Já sou uma cidadã Mato Grosso. Mas com certeza, né? Uma história longa, bonita de vida, né? Que bom quem tem história para contar, né? Sim. Quem tem história para contar para os filhos, para os netos, né? Para a família, isso é bacana. Muito bem, então é essas pessoas que nós temos aqui no estúdio hoje, gente. A presidente Sônia Silva da ALA e o vice, o Jorge, né? Um é brasileiro. Você seria um brasileiro mais de coração, então? Eu costumo dizer, Zene, que a pátria mãe é a que cria, né? E não a que faz. Porque a gente pode nascer em um determinado país e se você não viveu naquele país, a sua cultura nunca vai ser daquele país. Né? Tanto é que quando eu saio do Brasil sinto falta de arroz e feijão, ou de queijo, guaraná, suco de maracujá, coisas que só tem no Brasil, jabuticaba, né? Então, a cultura você absorve no país que você está, né? Teve uma vez que eu falei isso para um delegado da Polícia Federal, porque estrangeiro tem que sempre estar indo lá, renovar documento e tal, né? E aí eu falei, mas culturalmente eu sou brasileiro. Ele falou, sim, mas você já ouviu o paradoxo dos gatinhos? Eu falei, qual o paradoxo dos gatinhos? Ele falou assim, se uma gatinha tem filhotes dentro de um forno, os filhotes são gatinhos ou são biscoitos? Meu Deus. Eu falei, são gatinhos. Então, você é chileno, você não é brasileiro. Na época, para ele me explicar que eu, embora fosse... Um exemplo bem, né? bem prático. Embora fosse culturalmente brasileiro, eu nasci no Chile. Agora, já com as duas cidadanias, eu não tenho mais esse problema. É bem legal, né? Gatinho ou é biscoito? Gatinho é biscoito. É gatinho, né? Gatinho, continua sendo gatinho, né? Continua sendo gatinho, né? É verdade. A nossa secretária mandou aqui, sensacional, admiração profunda por esses dois profissionais. Um grande abraço para a Sônia, uma profissional dedicada e apaixonada pela cultura. Jorge, recebo o meu carinho e respeito, pois tem desenvolvido grandes projetos culturais. Outro profissional extraordinário. Uau, obrigado, Luciana. Obrigadão pelo carinho. Que legal, bacana, né? É bom ouvir isso de uma secretária, de uma pessoa pública, de uma pessoa que está gerindo cultura, gerando cultura, que está frente à pasta da cultura, né? Se preocupando com os produtores culturais em todas as áreas, porque a cultura ela é uma dimensão numérica, dá para se dizer, não tem fim, né? Então acho assim que é interessante quando as pessoas reconhecem e valorizam o trabalho cultural, porque a fomentação é feita através da Secretaria da Cultura, mas quem desenvolve e corre atrás de projetos, depois do desenvolver o projeto, como é o caso que a gente está desenvolvendo agora, esse projeto que a Sandra ganhou lá, foi contemplada, né? Aqui,
tem sempre aquela apoio, aquela cobertura, né, aquela mão estendida da Secretaria da Cultura, né. Então a Secretaria tem desenvolvido um bom trabalho aqui, né. Eu acho que a família cultural de Lucas do Rio Verde, os produtores culturais de Lucas do Rio Verde, estão sendo muito bem assistidos, né. Desde que o Miguel chegou na prefeitura e a Luciana chegou na pasta da cultura da secretaria, a cultura mudou os rumos em Lucas do Rio Verde, porque antes a gente não ia falar muito de cultura, né? Era uma esporádica, uma coisa, então não tinha aquele, a cultura não era na veia efervescente que nem está sendo de uns anos para cá, né? Então a gente espera que essa máxima aí de desenvolver e fazer cultura, ela continue, né, para muitos anos, né? Porque a gente sabe que daqui a pouco troca os que comandam a cultura, troca o que comanda o município, até por força de leis, né? Daqui mais 3 anos vamos ter eleição de novo, aí vem outros, e espero que esses outros, né, seja quem for, do partido que for, mas não deixe a cultura cair. E não deixe os produtores culturais na mão também, né? Porque os produtores culturais também dependem do amparato, do acolhimento, né, da secretaria, depende dessas verbas, que são verbas públicas, destinada legalmente para a cultura, né? E aí a verba existe, o que tem que ter é esses grandes projetos, esses editais, para que quem queira possa estar disponível para fazer essas inscrições e entrar nesses projetos e ser contemplados, e depois você desenvolver o projeto, que tu sai da parte teórica e vai para a parte prática do projeto depois, né? Então isso é importante, né? E Lucas está de parabéns por esse trabalho, é um trabalho muito bom mesmo. Só agradecer aí a Secretaria da Cultura, a Luciana Bauer, a Cris, né, também. A Kelly, né, que esteve aqui esses dias com a gente, sim, né? Pessoa maravilhosa. Que bacana, então. Bom, vamos falar um pouco dessa, senão nós vamos ficar falando só de onde nasceu, aonde veio. Isso tem pessoas... Gatinho. Mas essa do gatinho foi legal. Eu gostei. Essa do gatinho foi, pode até contar de novo. Eu não sei, por favor. Essa associação luverdense dos artistas, como é que vocês gerenciam ela? Como é que ela funciona? Como é que ela se mantém? Na verdade, eu acho importante a gente falar o porquê que iniciou esse movimento e como que está esse movimento hoje. A associação nasceu num momento assim, de muita fragilidade da classe artística, que foi na época da pandemia. Nós ficamos, quando eu digo nós, eu digo a classe, né? Sim. Nós ficamos perdidos. Foi um momento assim, um momento muito doloroso, porque é uma coisa inédita. O artista que está acostumado a estar na rua, está fazendo o seu trabalho, foi o primeiro a parar. O primeiro a parar e foi o último a voltar. A voltar, E aí nós ficamos sozinhos. Na época, nós eu acho que, eu não sei, eu não me lembro bem, talvez o Jorge se recorde, mas a cultura estava inclusive sem secretário, né? Eu acho que estava tendo alguma mudança, eu não sei, eu não me lembro, não me recordo bem o que houve, mas a cultura estava inclusive sem secretário em plena pandemia. E aí a gente sentiu essa necessidade de junção, então nós juntamos aí 70 pessoas, 70 artistas, montamos essa associação para, enfim, de alguma forma a gente reivindicar alguma coisa para a classe, porque nós estávamos perdidos. E a primeira coisa que a gente precisava era, de fato, um secretário de cultura que ia poder organizar tudo isso e, de alguma forma, olhar para o produtor cultural. Porque até então, a cultura, ela funcionava mais para os projetos da cultura, os projetos sociais, as oficinas, né? Então, assim, olhar para o produtor mesmo era um olhar bem mais
distante, posso dizer, né? Talvez, eu não digo que as outras gestões foram ruins, não é isso, mas eu acho que era um momento, né? Eu acho que a pandemia foi um despertar, uma virada de chave, né? Então não posso de forma alguma dizer que os outros gestores que passaram por aí foram ruins, não é. Eu acho que cada um viveu o seu momento, né? E foi bom nesse, porque é uma construção isso, né? Não dá, daqui a pouco, como você mesmo disse, as coisas ficam mudando. Hoje, Luciana está deixando as coisas amarradas para o próximo que vai chegar também continuar trabalhando, enfim, né? É uma construção. Só que na época nós estávamos sem secretário. Aí então nós, enquanto associação, nos reunimos com o prefeito e falamos da necessidade de ter alguém ali. E deu certo. E a ala, então, trabalha no sentido, de fato, de junção da classe, que é uma classe meia espalhadinha, né? Então, a ideia da ala mesmo é fazer essa junção e então, trabalhar a favor do artista. De que forma? Todas as formas possíveis. Com treinamentos, que eu acho que nós artistas precisamos cada dia mais nos capacitar, entender, porque hoje a informação está muito rápida, as coisas estão mudando de uma forma meteórica, então nós precisamos sim estar ligado em toda essa mudança. A gente precisa cada dia que passa estudar mais, entender mais, enfim, com eventos, com tudo que a classe artística, a gente julgar necessário que a classe artística, e nunca é feito sozinho. É sempre uma junção, sim. Porque apesar de nós termos cargos, é muito importante deixar muito claro que a diretoria trabalha junto, né? E uma coisa importante também, que eu acho que vale a pena dizer, é que hoje eu sou delegada do Sindicato dos Artistas do Mato Grosso, e isso também traz um poder maior para a associação. Então você ter dentro da associação do artista, dos artistas, um delegado do SATED, então dá um peso maior, empodera um pouco mais a associação. Uhum. O Jorge, você, quando vocês começaram, em que ano foi que vocês começaram essa associação aqui? Ela existe desde 2015, Zene. E aí ela foi mudada a documentação dela, fizemos uma reunião em 2021. Que era o período da pandemia, né? Sim. Mas ela surge, assim, principalmente da importância da cultura como um todo dentro de uma sociedade. Mas da percepção disso, de entender, perceber e entender o quanto isso é importante para a sociedade. E aí eu costumo mencionar isso, da importância da cultura, porque às vezes ela é confundida com apenas um evento, né? É uma festa, é um show, é uma banda, é um cantor que vem fazer um show. Né? Às vezes é um filme ali que alguém produz e tal, então ela é percebida de uma forma isolada e muitas vezes com um certo preconceito, ainda mais quando se usa recurso público, né? Então perceber que primeiro está previsto, né, na legislação de que o Estado, seja ele na esfera federal, estadual, municipal, ele precisa destinar uma parte dos seus recursos para a cultura. E não por ter que fazer isso, nós temos que agradar um certo setor, né, ou temos que fazer por força de lei ou algo assim, mas principalmente porque a cultura ela é complementar às outras pastas, às outras áreas importantes de uma sociedade, como segurança pública, educação e saúde, né? Então, como um todo, a cultura ela cumpre uma função não somente de entretenimento, de melhorar a saúde mental das pessoas, quando assistem, por exemplo, um concerto, né, uma orquestra sinfônica, como aconteceu ontem aqui no Lago Hermínio, né, que foi uma coisa fantástica. Então, não somente nesse sentido, mas as oficinas culturais também é um jovem que deixa de estar na rua, né, às vezes em má companhia, às vezes andando com a malandragem, aprendendo coisa que não deve, e ele está aprendendo a tocar um instrumento, né? E veja, para citar a música é matemática pura, percebe? Então o exercício
a operação da cultura como um todo, ela complementa as outras áreas da sociedade, fortalecendo o elo que existe na memória, na identidade, como que aquelas pessoas se percebem dentro daquele contexto. Então ela não é o filé, ela é o arroz com feijão, ela é aquilo que precisa existir diariamente na vida das pessoas. E eu acho até para complementar, eu acho que antes de tudo isso a cultura já existia. Pois é. Eu acho que a cultura foi uma das primeiras coisas a existir. Né? Antes de qualquer coisa as pessoas já praticavam isso, né? Já exerciam isso. E aí essa construção, Zênia, ao longo do tempo, principalmente em nosso município, a gente teve etapas, né? A Sônia comentou aqui, não é que a anterior foi ruim e a outra foi pior, e essa... Não, é que cada contexto também exigia que aquela política pública atuasse de uma determinada forma. Isso foi assim que aconteceu. Agora, que é preciso que o gestor tenha uma visão mais ampla da cultura e inclua os agentes, os operadores, os produtores culturais a oferecer isso para a sociedade como política pública, é algo que também depende de uma sensibilidade. E nisso eu concordo contigo plenamente em relação à atual gestão, que vem tendo essa sensibilidade, né? Está indo agora já para o 5º ano, né, de exercício dentro disso, e nós vimos isso se ampliar, né? E claro, toda essa ação ela também está gerando resultados para a sociedade, né? Então, a cultura é entretenimento? É entretenimento. Cultura gera emprego e renda? Gera emprego e renda. Movimenta a economia? Não só movimenta a economia e serviço, como faz com que toda uma comunidade, muitas vezes, se mobilize para que aquilo aconteça, para que a cultura exista ali. E o papel do município, do Estado e da União nesse sentido é fundamental. O poder público, ele é o principal agente motor da cultura. E não porque o artista, o produtor cultural, tem que viver do dinheiro público, de forma alguma. E essa é uma das coisas que a gente busca esclarecer. Então, o produtor cultural, o artista, ele precisa se unir para entender o papel dele dentro desse contexto todo. Dentro desse processo onde a política pública tem que existir, o município precisa oferecer isso para os cidadãos. Mas precisa quem faça. Tem que ter profissionais qualificados para isso. Então ele pode trabalhar na formação, no treinamento, né, em workshops. Ele pode executar esses projetos e pedir para que esses produtores culturais façam isso e levem isso para os lugares onde mais se precisa de ter acesso à cultura. Qualquer sociedade, Zene, que tem acesso pleno à cultura é uma sociedade que tem menos criminalidade, tem menos suicídio, tem menos alcoolismo, tem menos problemas sociais. Por quê? Porque ela passa a ter acesso àquilo que não está nos números. A gente não consegue quantificar o sentimento de uma pessoa que se emociona assistindo um filme. O aprendizado que ela tem lendo um livro. Percebe? Assistindo uma peça de teatro. Então é imensurável, né, aquilo que a cultura pode proporcionar para o ser humano. E aí pensando nele como alguém que não está só na dimensão do trabalho, tem a dimensão do amor, da família, do cuidado, de ele se reconhecer como ser humano diante dos outros. Percebe? Então a cultura constrói isso, pelo menos ajuda muito a fazer com que esse cidadão tenha uma memória em comum com os outros, né? Gerando pertencimento, identidade, fazendo dele um real cidadão e não só mais um número que precisa entregar no final do mês o serviço e receber o seu salário. Percebe? Então é nesse sentido que eu penso que a associação veio a existir, convidando para que esses produtores participassem dessas discussões. Pô, o nosso papel não é um papel secundário, ele é fundamental. É primário, só que assim, acho que o artista, isso já é uma coisa histórica, né? O artista, ele já ouve. Nós, na verdade, não precisa ser artista para ouvir que cultura é segundo plano, né? Então isso já é uma coisa histórica, a gente nasce ouvindo que cultura é luxo, ou que cultura para quem não tem o que fazer, ou, infelizmente é isso. E o artista, ele finda, a autoestima do artista finda baixando, né? Ele começa a acreditar nisso, né? Mas é importante, tudo isso que o Jorge disse, eu acho que, claro, vou assim embaixo, é importante que os artistas saibam que nós somos, que a nossa potência é muito maior
do que o que a gente imagina, a potência que a cultura tem de tudo isso. Né? Então, assim, é muito importante que a gente saiba, a gente descubra isso todos os dias, apesar dos não, apesar de o que você faz para sobreviver? Teatro, tá, mas e para ganhar dinheiro? Faz o quê? Teatro também. Então, assim, cultura não é, de fato, cultura não é nenhum luxo, cultura é necessária. Cultura é necessária, exatamente. Você tem que ser uma necessário. pessoa culta, né? Uma pessoa culta, né? Que tem conhecimento das coisas, né? Eu acho que a cultura te leva a um conhecimento não só de um lado da lua, mas né, de você não ficar sempre vendo só aquele mesmo lado ali, sempre aquela mesma coisa. Você vai buscar novos horizontes, né? E você vai fazer esse trabalho. Eu quero voltar um pouquinho lá atrás, Jorge, e a Sônia, quando vocês falaram da questão cultura, se atendo a nível de Lucas, né? E eu, ouvindo o comentário de vocês, me remeteu a uma seguinte situação. Há 15, 20, 30 anos atrás, Lucas do Rio Verde tinha 15, 20 mil habitantes. Talvez Né? até menos. Ou até menos. Né? Era uma cidade que ainda é em desenvolvimento, num crescimento assustador, o quanto cresce isso aqui, né? 10, 12, até 15% ao ano, o crescimento da cidade, do município. Né? Então fazer cultura há 20 anos atrás aqui em Lucas do Rio Verde era uma coisa bem secundária mesmo, né? As prioridades de quem era prefeito na época, às vezes não era cultura, era outras coisas, era abrir rua, era não sei o que, era não sei o que, não sei o que, enfim, né? E a cultura ia ficando assim como, a hora que lá nós vamos mexer na cultura, a hora que sobrar aqui, vem uma nós vamos repassar para a cultura. Mas às vezes não tinha nem espaço. não tinha nenhuma sala, nenhum espaço, não tinha nada, né? Uma coisa assim meio ao vento, né? E aí, com o passar dos anos, começou a vir muitos artistas para Lucas, né? Começou a vir artistas para Lucas em todas as áreas culturais. No teatro, no cinema, na música, nas danças, né? Enfim, tudo que se refere à cultura, começou a vir gente para cá, como você mesmo falou. Eu sou de São Paulo, mas aí eu olhei, vim, fiquei aqui, estacionei meu carro aqui e estou aqui até hoje e fui desenvolvendo o quê? Cultura. Mas eu tenho certeza que você foi uma pessoa que teve muitas dificuldades, muitas portas fechadas, ouviu muitos não, né? Até chegar hoje você ter um caminho mais aberto, mais assim, por mais que há uma competitividade, mas há uma clareza, as pessoas também estão consumindo cultura de uma maneira diferente, estão vendo a importância da cultura também crescer junto com o município, né? Que nem você falou, um show de orquestra. Quando que há 30, 40 anos atrás nós ia ver um show de orquestra aqui em Lucas do Rio Verde? Mas de jeito nenhum, né? E hoje você vê o ar livre de graça para a população, um show de uma baita orquestra, né, que pode se apresentar em qualquer auditório do Brasil hoje, né? São Paulo, Rio, Porto Alegre, Cuiabá, sem medo de ser feliz, né? Porque são bem profissionais músicos de linha, competentes, bons professores, bons. Então, as oficinas culturais que o município desenvolve também, né? É uma coisa importante nesse crescimento de você botar no mercado cultural mais pessoas que consomem e pessoas que levam a cultura até os bairros, até as praças, até os clubes, até os auditórios, até dessa forma. Então, a exigência foi crescendo. Tanto é que eu acho que uma das maiores provas é que hoje nós temos a Secretaria da Cultura que não dá para você trocar de pensamento mais lá dentro, né? De tão pequena que ficou, porque aumentou toda a demanda cultural, mas o prédio físico não aumentou. É o mesmo de 10, 20 anos atrás, até mais, né? Então é natural, necessário, enxergado, e que bom que o prefeito teve essa visão, junto com a Luciana e com outros,
que estão construindo um dos prédios mais modernos do estado do Mato Grosso hoje para abrigar a pasta, para abrigar a Secretaria da Cultura, onde vai ter teatro, onde vocês podem desenvolver melhor o trabalho de vocês, ter uma sala disponível para vocês, fazer encontro, fazer reuniões, as oficinas vão funcionar melhor, tem cinema não, é teatro, né? Vai ter um teatro. Vai ter um teatro. Então assim, a demanda, o município vai crescendo, vai vindo gente de todas as partes do Brasil, até do Chile já está vindo, né? Já veio, né? Faz tempo. Então, faz tempo. Então, mas gatinho, não biscoito. Mas gatinho, Então, essa é a necessidade. E que bom que a prefeitura, mais uma vez eu cito o nome da prefeitura e da Luciana como secretária de Cultura, tem essa visão futurista, né? Essa visão empresarial de fazer com que os agentes culturais, os que fazem a cultura acontecer, os produtores culturais, né? Quem consome essa cultura, tenham um espaço dedicado, reservado, pronto, preparado, adequado, para que aqui se faça cultura de verdade. Então assim, eu sei que teve aqui até o Davi Moura, teve aqui agora uns 2, 3 meses atrás, a gente acompanhou os trabalhos, foi nos Jogos, e aí ele fez um tour aqui pelo município, no conhecimento mais de perto, em loco, ele e a equipe dele foram lá conhecer o prédio, né? Ele saiu daqui maravilhoso, olha, é o melhor prédio que eu estou vendo fora de Cuiabá. Eu estive lá semana passada, eu estive junto com a Luciana visitando ali o prédio. Mas eu acho assim, Zênio, quando eu cheguei em Lucas tinha 14 mil habitantes e não tinha movimento cultural, claro, não tinha movimento assim bem inicial mesmo, sabe? Coisa bem tímida, né? Muito tímida. E a cultura mesmo em si não tinha, eu digo, um prédio da cultura não existia. E era uma pasta da Secretaria de Educação. Então, quando eu cheguei, eu participava, às vezes, eu participava de um projeto, que eu não sei se ainda tem em São Paulo, mas tinha muito, que era o projeto Amigos da Escola. E aí, quando eu vim para Lucas, eu não vi a intenção de fazer cultura. Pelo contrário, eu saí de um grande centro que eu fazia muita cultura e vim para cá para dar uma respirada, cuidar dos filhos que eram pequenos na época, e até porque eu viajava muito com a companhia, e aí eu queria de fato dar uma parada e vim. E quando eu cheguei aqui não tinha nem asfalto, pouquíssimo asfalto. Muitas dificuldades, né? Demais. Eu me lembro que eu fui numa escola e ofereci até para não perder a mão, porque a cultura é isso, você tem que estar fazendo, né? Senão, e aí eu ofereci meu trabalho gratuitamente e não quiseram, né? Então, assim, aos poucos eu fui, a cultura foi acontecendo, eu participei ali da criação do Conselho Municipal de Cultura. Dei uma oficina aqui na época, meu primeiro trabalho de cultura aqui foi uma oficina para 30 professores de artes, e depois daí eu comecei a dar oficina de teatro na Secretaria de Cultura e fiquei ali uns 15 anos. E até hoje eu faço trabalhos para a cultura, eu estou na gestão do grupo municipal, na direção do Grupo Municipal de Teatro, ali com a Luciana, mas uma coisa você disse certa, o povo de Lucas Oliveira já é um povo exigente, e acho que não aceitaria menos que isso. Esse centro cultural é um sonho que está desde o início, quando era Solimar, secretária, e vem passando de gestão em gestão. E agora, essa gestão teve a sensibilidade de fato construir esse prédio, que está incrível mesmo, né? É um super prédio, vai ser um espaço mesmo de acolhimento, acho que para todos os artistas e produtores. Mas, como o Jorge disse também, eu acho que é uma escalada, cada gestor cultural teve
teve o seu espaço, teve o seu empenho e trabalhou, né, e trabalhou de uma forma muito, mas muito desafiadora, muito. Né? Eu acho que todos têm um mérito gigantesco. Com certeza. Todos. O Luiz, que estava programado para ele vir também, mas como ele não pôde vir por outros motivos, né? Ele é o diretor artístico de um curta-metragem? É um curta-metragem? Não, ele é diretor artístico da Ala. Da Ala, né? Da Ala. Sim, mas ele também tem um filme, né? Que vocês, sim, inclusive, vocês estiveram Gramado com esse filme ou foi... Em Santa Cruz. O Santa Cruz é o maior festival de curta do Brasil. Nós estivemos lá com 16 segue ainda, nesse momento mesmo, 16 participa de festival, tá? E com programação bem extensa dentro de alguns festivais ainda, e por isso que ele está disponível no YouTube, ainda esse ano continua participando de festival, e vira longa. No próximo ano, 16 vira longa-metragem. Vai virar longa-metragem. Sim. E aí vocês estão... E é um projeto aqui de Lucas do Rio Verde, um projeto cultural, é um curta-metragem hoje, 100% produzido aqui por Lucas do Rio Verde, por vocês, né? Mãe e filho, vocês trabalham juntos, né? Ele é seu filho, né? Então, vocês têm um trabalho cultural. Nada melhor que ter uma mãe assim, né? Porque tem o conhecimento, os caminhos, a experiência de saber como que vai fazer, e aí você vai ensinando os filhos, quer dizer, você vai colocando a nova geração dentro da cultura, e aí que está, daqui a pouco, se você não fosse isso, o Luiz podia ter partido para outras coisas, não, mas é um agente cultural, consome cultura, entrega cultura, faz cultura, é um artista, sim, né? E isso que é aquilo que vocês falaram, né? A cultura salva vidas, a cultura te coloca num outro nível, num outro mundo, né? E ela ajuda no quesito educação, formar cidadãos, cidadãs. Eu acho que então é uma coisa importante, né? Nós lançamos agora, foi através da Lei Paulo Gustavo, também pela Secretaria, foi edital, né, da Secretaria de Cultura. Nós lançamos agora também um documentário chamado Traços de Maria. Maria é uma garota que tem síndrome de Down e ela desenha, faz teatro, e é minha filha. E nesse documentário nós contamos a história da Maria, a relação dela com a arte. E esse documentário também está sucesso, por incrível que pareça, está muito sucesso, e tem alguns produtores, inclusive de São Paulo, Rio, querendo entender o trabalho da Maria. Inclusive agora, dia 30, vem um pessoal do Rio, e muito assim, a fim de conhecer a Maria, de entender o trabalho dela. Vai ficar conosco aqui uns 10, 15 dias, também é roteirista, diretor de cinema, produtor. Então assim, essa mesmo a importância que a arte tem. Além de você trazer essa nova geração, você oportuniza. A Maria Down. E a arte não exclui isso. Então, assim, é muito importante ter essa visão e oportunizar também essas crianças atípicas. Né? Exatamente. E a gente tem feito isso. E está muito bacana o trabalho. E agora a gente grava também um filme nacional com ela sendo a protagonista. Então, assim, tá um trabalho assim, muito bacana. E é fruto, né? Fruto de um trabalho que a gente vem fazendo aí de muitos e muitos anos. E não é fácil, Zé. Dá muito trabalho. Não é fácil, não é uma coisa que você constrói da noite para o dia. Quanto tempo, né, Jorge, que a gente está nessa... Não é uma coisa que você vai ali no mercado e compra pronto, né? Essa é a diferença. Assim, por exemplo, eu trabalhava com vídeo audiovisual, né? Já auxiliando, por exemplo, o Edson. E o Edson é um videomaker, um diretor de fotografia, editor, cinegrafista fantástico, né?
e ele produzia os vídeos dos eventos que a gente fazia lá no TSL Júnior. E eu estava junto com ele ali, né, auxiliando nessa produção, e depois produzimos outros materiais. Aí quando a gente entra em contato com o cinema, porque daí muda todo o processo de produção, né, a quantidade de profissionais envolvidos e as etapas para você pensar, construir um roteiro, poder então estudar aquilo, né, como que você vai filmar, distribuir as locações que são os lugares onde isso vai ser filmado, que tipo de equipamento vai se usar, né, como que você vai fotografar essas imagens em vídeo, de que forma que vai se texturizar, o color grading depois que vai ser colocado nesse filme. Então ele tem assim um processo, mas muito mais complexo, e veja, e não desmerecendo de forma alguma o trabalho do audiovisual, porque ele é um trabalho de um exército de um homem só, né? O cara filma, o cara fotografa, o cara edita, o cara renderiza, enfim, ele faz todo o processo, que é o videomaker, né? E é um trabalho fantástico também. E difícil, também. Mas agora, quando você vai produzir cinema, então eu tive em contato com isso em 2021, quando a Sônia estava produzindo o filme Oi Alice, Ninguém é Mulher Impunemente, de auxiliar na produção do filme, né? E perceber a complexidade que foi aquilo. Assim. Depois disso, pensando, novas ideias surgiram. Então, vamos fazer um documentário, né, pensando ali naquilo que nós tínhamos à mão. Eu tinha um podcast chamado Ponto de Prosa, e a gente entrevistou o comandante Antônio na época, numa conversa, e ele explicou que ele é aviador agrícola, né, um amigo e tal, e ele estava passando um defensivo agrícola na lavoura e as abelhas do vizinho começaram a morrer. Aí o vizinho chamou ele e falou: ó, as abelhas estão morrendo, cara, esse veneno aí que você está jogando está matando as minhas abelhas. E ele, poxa, cara, não é minha intenção. E ele foi e chamou uma especialista, uma apicultora, para ver o que estava acontecendo com as abelhas. E aí ela foi lá, viu que o que estava ocorrendo era um ácaro que aquelas abelhas estavam tendo, e por isso estavam morrendo, não tinha nada a ver com o veneno. O veneno estava sendo jogado. Aí ela foi indicada para trabalhar um projeto lá no Xingu, para poder ensinar os indígenas a apicultura com uma abelha que é africanizada, que é extremamente agressiva, não aceita fumaça, é muito delicado. E ela desenvolveu um método para trabalhar com essas abelhas, que produzem muito mais mel, e fazendo isso em um ambiente que é só floresta, né? E ele me contou essa história. Eu falei, cara, isso dá um filme. Então, um documentário. Então vamos construir essa ideia. Então eu pude acompanhar desde como surge a ideia, da questão de roteiro, de elaborar um projeto. Você tem um determinado recurso, você precisa planilhar esse recurso dentro daquilo que são os profissionais, dentro de um valor referencial de mercado, distribuir isso exatamente como você está prevendo fazer o uso desse recurso. O que não está previsto precisa ter 3 orçamentos, todos eles precisam de nota fiscal, precisa de comprovante de pagamento, precisa cumprir um cronograma de execução. Em tudo, desde uma câmera que você precisa, que tem que ser uma câmera de cinema, não pode ser qualquer câmera, até o som direto que você vai usar, quem vai fazer a fotografia do filme, né? Quem vai colorir o filme, quem vai editar o áudio, quem vai finalizar o filme, quem vai montar as imagens. Então assim, é um processo complexo e caríssimo. E por isso que o cinema é caro. Caríssimo. Só que a entrega dele, ela é muito maior em termos técnicos e de qualidade de imagem, de história, de roteiro. Tudo tem que ser minuciosamente pensado. Então exige um custo maior, exige muito mais trabalho. Só que o resultado é maravilhoso. Se você ver o documentário da Maria, ficou lindo. Então, eu me lembro assim, do primeiro filme, esse filme que o Jorge trabalhou conosco na produção, a câmera era R$ 7.500 a diária e o tripé da câmera era mais 1.200. Então assim,
de fato, Só a câmera. só a câmera. Isso uma, né? Uma. Não Nós é só estávamos uma, com você precisa. 35 profissionais trabalhando. Recentemente a gente fez um documentário também com a Paula Gustavo, onde a Camila foi a diretora, eu trabalhei como produtor executivo. O Edson fez a fotografia, tudo que foi sobre o Instituto Padre João Petri. A gente não lançou ainda, mas vai lançar esse documentário. Ficou muito bonito também. O Instituto ele começa a história dele junto com a história de Lucas, quando ainda as pessoas moravam em barraca de lona, né? E atendendo as pessoas culturalmente, socialmente, depois com a fitoterapia, né, que é o tratamento por meio das plantas. Então um documentário lindo ainda vai ser lançado. Eu comento só para exemplificar que nós temos condições, né? A gente tem assim, não só a maneira, a forma, a condição de fazer, mas principalmente a vontade de que seja um trabalho excepcional, de que seja um trabalho final, que quem assista fale, nossa, realmente, isso ficou muito bonito. E também a vontade isso é importante, que nós temos, porque assim, a gente está criando esse movimento aqui, né? Nós estamos tomando a frente do cinema em Lucas do Rio Verde. E isso também é muito difícil. O pioneirismo é sempre difícil. E a gente sabe que nós sofremos para levar isso adiante e para levar o nome, por exemplo, de Lucas do Rio Verde, igual 16, foi até no programa do Marcos Mion. E levar para esses festivais que a gente participa não é fácil. Estar no Festival de Santa Cruz e ter esse filme escolhido entre selecionado, 117 filmes de todo o Brasil, estar entre esses poucos selecionados, então assim, para nós que está iniciando esse movimento é muito, é incrível, a gente sente, eu vou dizer da minha parte, tenho certeza que o Jorge também compartilha desse sentimento, que é de orgulho, então assim, eu tenho muito orgulho de estar também como pioneira desse movimento de cinema em Lucas do Rio Verde. Eu gostaria que vocês falassem também aí sobre as leis de incentivo da cultura, que também é importante, né? Que é através dessas leis que se consegue angariar essa verba para fazer a cultura sair do papel, né? E acontecer, que nem você falou, uma câmera 7.000 a diária, um tripé 1.000 a diária. E você não faz cinema com uma câmera e um tripé, você precisa várias câmeras e vários tripés, né? E por trás dela tem que ter um operador, né? Sim. É o videomaker, quem está ali operando, o cinegrafista, essa coisa toda. Então tudo isso tem um custo, né? Então, sobre as leis de incentivo da cultura, também eu gostaria que vocês falassem um pouco. Bom, a lei de incentivo, Zene, assim, vamos falar da lei de incentivo à cultura, que nós aí traduzido a lei famosa, né, famigerada Lei Rouanet. E eu falo dessa forma porque a politização, ela acabou tornando isso fruto de uma discussão que está no espectro ideológico, e é uma coisa que nem deveria estar, né? A lei é de 1991, se não me falha, 91, 92, dos anos 90. Dos anos 90, na época do governo Collor ainda. Foi ele que criou a Lei Rouanet? Foi ele que criou a Lei Rouanet. Foi o governo Collor que criou a lei. E aí, olha qual que era a lógica do governo, né? Por quê? Com política de Estado, veja, não de governo, que nem você mencionou. Se não entra um, faz, o outro não faz, acabou o mandato, muda, aí mudou todo mundo que está lá trabalhando, muda a forma de pensar, de fazer. Então, ela é uma política de Estado. Entra, sai governo, ela vai continuar existindo. Ela pode ter alterações, mas ela vai continuar existindo. Enquanto houver governo, Estado, ela vai estar presente. Então se pensou, já que é uma política de Estado, e o Estado por lei, e aí ele precisa atuar, né, dentro da cultura, considerando que a cultura não é um bem que é uma cereja de um bolo, por exemplo, e faz parte dos ingredientes fundamentais para se montar a sociedade, ou seja, a cultura ela não é assim, uma coisa exclusiva. Precisamos colocar lá a cultura. Não.
ela ocupa uma função social dentro de tudo isso. Sim. Entende? Então, da mesma forma que se investe em educação, se investe em saúde, se investe em segurança pública, se investe em cultura. Porque ela não somente complementa tudo isso, como ela dá sentido para que tudo isso exista e as pessoas convivam em sociedade. Então, política de Estado. Esse é o primeiro ponto. E aí, qual foi a grande sacada? Tá, como que o governo vai escolher para quem que ele vai mandar, ou onde, que área da cultura que ele vai investir aquele recurso público? E daí ele monta uma lei pensando no seguinte: os empresários, que hoje têm que pagar imposto para o Estado, porque todos têm que pagar imposto, é isso que sustenta o Estado, ele vai destinar, se ele for pessoa jurídica, 4%, e se for pessoa física, que quiser entrar, né, vai recolher imposto de renda, vai pagar, pode doar até 6%. Tá, como que ele faz isso? Então ele escolhe o projeto, entende? Então quem manda um projeto para uma lei de incentivo ou lei Rouanet, o Ministério da Cultura aprova esse projeto, ou não, dependendo, tá? Aprovou o projeto? Está aprovado, meu amigo. Quanto é? 100 mil, beleza. Ah não, é 5 milhões. Então, esse agente cultural, ele precisa captar esse recurso junto às empresas. Então veja, a partir daí já não é uma escolha do Estado. A partir daí é uma escolha da empresa que deseja então destinar aqueles 4% ou 6% para aquele projeto cultural. Mas vale até abrir um parêntese aí nessa escolha do próprio Estado, porque quando a gente pensa em projeto aprovado, talvez a gente pense que é fácil aprovar um projeto. E não é fácil também. Não é. Você precisa ter um projeto muito bom para você ser aprovado. É porque são muitos projetos, porque isso é uma lei nacional, uma lei federal, é a nível de Brasil. Exato. Né? Então, quantos projetos não caem por mês, por semana, por dia, por ano, lá na mesa desse pessoal em Brasília? Isso. E aí, para eles ir selecionar X por mês, X por semana, X por ano de projetos, também não é qualquer projetinho que eles vão dar um canetaço lá e aí tem um ponto. E eles são pessoas técnicas, né? É uma Exatamente. avaliação técnica, né? Agora, não é política. O que eu né? queria chamar a atenção para isso é que você está lá com um projeto, não foi fácil, mas está aprovado. Tá? Então você precisa ir em busca dessa empresa. Aí vem a parte 2, que é a captação. A captação dos Muito recursos. bem. E essa é você que tem que fazer, não Exatamente. é eles que fazem mais, né? Então veja, a empresa ela vai associar a imagem dela, a marca dela, junto daquele projeto, de forma toda descrita, num plano de marketing, onde a marca vai aparecer, se vai ter venda de ingresso ou não. E o mais curioso de tudo isso é que é uma das formas mais transparentes de uso de recurso público, Zé. É verdade. Porque você consegue ter acesso a todos os pagamentos. Ah, mas eu captei 5 milhões e a empresa tal decidiu pagar 5 milhões para aquele artista. Beleza, eu vou destinar aqui esses 5 milhões para você. Só que esse artista, ao executar o projeto, ele não pode simplesmente pegar esses 5 milhões Colocar no bolso e fazer o que ele quiser. Ele tem todo um cronograma de execução, Uma planilha que ele tem que né? seguir, tem que prestar conta. Fora que Percebe? E isso, nem é para a empresa, ele presta conta para o Estado. Para o Estado ou para o governo federal, né? Exatamente. E é interessante que qualquer um pode entrar no sistema e pode ver. E pode Então, se ver você quiser quem foi entrar, contemplado. você pode ver tudo. Você Tudo pode ir isso tá lá. acompanhando isso. Pode ir acompanhando o processo acompanhar, né, do exatamente. desenvolvimento do... Então, ao destinar esse recurso para aquele artista, a empresa está destinando uma parte do imposto que ela iria pagar para o governo federal. Só empresa de lucro real. É chamado de abatimento de imposto de renda. Abate, né? pega 4%. Você ia pagar quanto? Eu ia pagar R$1 milhão de impostos. Então, 4%, quanto que dá? Dá 40 mil. Então, 40 mil vai para esse projeto aqui. Uma vez que ela faz isso, a empresa, então, passa a ter um selo de responsabilidade social por conta daquele investimento que ela fez. Por quê? Porque aquela ação cultural, ela não é um mero entretenimento. Ela vai gerar todo um movimento numa cadeia produtiva que vai desde o cara que conecta os cabos, o cara que é o motorista do caminhão que carrega, por exemplo, a ferragem para montar o palco, né? A barraquinha que vai se organizar ali para vender o alimento, o cara que vai puxar a fiação. Quanta né? gente empregada. Então,
ela vai movimentar toda uma cadeia produtiva, uma né? cadeia produtiva. E esse é o martelo a tecla que fica se batendo para explicar que essa cadeia produtiva, uma vez acionada, ela vai gerar em torno de 60% a mais daquilo que foi investido. A cada R$1 colocado por essa empresa em um projeto cultural, a média é que retorne R$1,60 de volta. Isso nas estimativas mais modestas, porque há quem diga que de cada R$1 gera 6, por exemplo, 5, 6 reais, dependendo do projeto. E também uma coisa bacana que a gente precisa lembrar é que a empresa ela pode investir na cultura, pode investir no esporte, pode investir no fundo do idoso, no fundo da criança, que uma lei não atrapalha a outra. Então a empresa pode abater, no mínimo, se não me engano, 16 ou 17% do imposto, ela pode deixar aqui na cidade. E aí você pode, enquanto empresário, acompanhar onde que o seu dinheiro está indo, de que forma que o seu dinheiro está sendo investido. Em contrapartida, você vai ter a tua empresa ligada a esse projeto. Por isso que essas grandes empresas, elas procuram projetos que vai de encontro ao pensamento da empresa. Né? Dentro daquele perfil que a empresa adota, né? Eles... Não é? Então, aí o projeto vai sendo escolhido de acordo com esse perfil. E isso é muito bacana. E eu acho bacana assim porque, até para descontrair um pouco, uma vez um empresário falou assim: eu prefiro dar esse dinheiro para o pessoal da cultura aqui do que mandar para o Lula. Não tem que ele está mandando para o Lula, né? Ele vai ter que pagar, seja para o governo Lula, para o governo Collor, para o governo sei lá de quem, ele vai ter que pagar. Por isso que chama imposto. Né? Isso é imposto de cima para baixo, aqui você só paga, você só tem que pagar e não é nada. Agora, quando ele pode pegar e dizer, ó, eu vou destinar X aqui, porque quanto que uma BRF paga de impostos para o Brasil hoje, né? E outras empresas, que eu não vou nem citar o nome, que nós temos aqui em Lucas Ouro Verde, né? Essas grandes multinacionais, essas empresas grandes que investem, e Lucas é a cidade da agroindústria, né? Então, se você conseguir... mas só que tem outro lado da coisa assim também, né, Jorge? Eu não sei, nunca fiz isso, mas eu não sei, talvez você já tenha feito, de chegar lá com a pastinha, com o projeto e botar na mão do cara. Às vezes o empresário que não tem muito conhecimento, né? ele já chega e fala, não quero saber isso aqui, eu não quero me incomodar, não quero mais problema, chega de assinar papel, dá. Né? Mas às vezes você com educação, com calma, com cultura, né, Jorge? Você consegue mostrar o outro lado da coisa, ó, esses 4%, 6%, sei lá quanto, o meu projeto aqui é de 1 milhão, mas você destina a quantia dentro disso aqui que você puder destinar por ano, né? Por isso aqui todo ano você vai pagar X para o governo, né? Que não tem perdão, né? Não existe dizer eu vou desviar ou não vou pagar, ali né? E aí, mas só claro que a gente encontra essas dificuldades também, e por isso que tem que ter a mente aberta, né? E por isso que a cultura é importante para também entrar nessas pessoas dessa forma, nesse sentido. Mas então uma coisa de bom o Collor fez, né? Na verdade, assim, quando se pensa nisso, é o imposto em cima de quem produz, né? Uma das maiores críticas que a gente observa vindo de quem tem, por exemplo, uma empresa grande de lucro real, é que ela precisa necessariamente pagar esse imposto para o governo e em cima disso incidem outros impostos que são municipais, estaduais. E no final das contas ela acaba pagando 2 vezes imposto em cima de uma mesma operação, né? De um material que entra para ela e paga o imposto que é ICMS do Estado, aí depois ao processar esse produto e vender ele no mercado, ela vai ter lucro e dependendo da quantidade de lucro ela vai ter que pagar mais um imposto para o governo federal em cima daquilo. E quem está comprando aquele produto que ela produziu está pagando imposto em cima do produto. Então, assim, há uma crítica do imposto em cima de quem produz, né? Então, isso está determinado pela nossa estrutura político-social. O cara não muda isso se não muda a lei. E a lei não vai mudar ali porque esse imposto é o mesmo que garante toda a estrutura burocrática e institucional que nós temos no país, né?
seja para bem ou para mal, ou para crítica, ou para elogiar, ou para defender político A ou B, não importa. Eles vão continuar existindo, os impostos vão continuar sendo cobrados. Então, o papel principal que eu penso que deveria ser ocupado por quem produz e paga imposto é cobrar. É cobrar como que esse imposto é devolvido para a sociedade. De que forma está sendo investido naquilo que melhora a nossa sociedade como um todo? Para pensar nisso. Está melhorando a rodovia que ele tem que trafegar por ela? Tem segurança para que as famílias andem ali? A escola onde os filhos estudam tem qualidade? Né? Ele tem ali, por exemplo, acesso a uma educação de qualidade? Né? O cara que está na estrada e se acidenta, ele não vai para o hospital particular, ele vai para o hospital público. Então o hospital público precisa ter qualidade para funcionar. A fiscalização do trajeto desse recurso ela tem que acontecer principalmente por quem produz e paga imposto. Saber para onde está indo. Então, um projeto cultural é necessário que ele entenda, e que a maioria da sociedade também veja os projetos culturais não como um custo. Pô, vamos pagar para esses artistas aqui, vagabundo, fazer, sei lá, fumar maconha, fazer... Sabe? Então, essa visão ela tem que cair por terra. O setor se profissionalizou. O setor enxerga uma cadeia produtiva com geração de emprego e renda e devolução para a sociedade daquilo que é o investimento público, que é o imposto que o cara está pagando. Você produz, paga imposto e veja aqui a destinação disso, para onde está indo. As nossas crianças estão tendo acesso à cultura. Não estão ficando ali à mercê do crime na rua. É verdade. Percebe? Só pensando nesses aspectos, fora muitos outros, que uma sociedade que investe isso, né, para que essa cultura se desenvolva em várias frentes, não somente no cinema, ali nas oficinas, ou no teatro, então, mas em formação desses artistas, para que eles também atuem mais e melhor na sociedade, trazendo resultados daqueles que passam pelas mãos deles. Desde um professor, uma professora de balé, né, até, por exemplo, uma pessoa que produz o porquinho, o Luquinha ali, é um artista. É um artista. É um artista, o cara produziu um a galinha. símbolo. A galinha. A galinha Ema. É a Ema, então é um símbolo da cidade. E eu não tenho dúvida de quem produz e trabalha e paga imposto nesse país ia ficar feliz em saber que o seu dinheiro está trazendo esse benefício para a sociedade, benefício para todos nós. E a cultura ela está intimamente ligada com tudo isso. E eu acho que também uma coisa que vale a pena lembrar é que, lembrar não, eu acho que vale a pena dizer é que a grande maioria das empresas do lucro real, essas grandes empresas mesmo de lucro real, ao invés de colocar o seu dinheiro da cultura, dos impostos na cultura de Lucas Ouro Verde, tem colocado esse dinheiro para outros municípios. Então a gente vê um grande movimento de artistas de São Paulo, Rio de Janeiro, vindo através dessas grandes empresas, através dessas leis de incentivo, trazer um trabalho aqui para Lucas, enquanto os nossos artistas têm projetos incríveis aí, que estão aprovados em lei, não está sendo contemplado. Né? Então, assim, as empresas preferem contemplar que existe dinheiro, não vai ficar aqui em Lucas. Exatamente, esse dinheiro vai embora, né? Vai ficar aqui para os artistas que produzem aqui, né? Aqui. Então nós pagamos os impostos, nós vamos devolver esse dinheiro para a sociedade. Agora, se a empresa tem sede aqui em Lucas e aprova um projeto que é lá do Rio, esse projeto passa aqui por Lucas, ele passa aqui por Lucas. Dificilmente vai ter que contratar algum profissional aqui de Lucas. Não vai. Né? Então, assim, eu acho que vale a pena essas empresas terem um olhar um pouco mais aberto e acolher mesmo a cultura de Lucas Ouro Verde. E também o processo, é um processo extremamente simples, esse processo de adoção, essa lei, né? Então é um processo muito simples, não tem nada de burocrático, a empresa faz isso, o contador faz isso com uma tranquilidade incrível. Exatamente, porque você tem o aval do governo federal, você tem o aval da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, né? E aí fica mais fácil você chegar. Mas é bem assim, ter que... não é fácil, né? É um trabalho de família, até mesmo o empresário, o gestor, né? Ele tem uma visão daquilo que ele considera que é benéfico
tanto para a empresa, para a imagem da empresa, quanto para a sociedade. Ele tem essa visão. E ele pode perfeitamente chamar os profissionais que tem no seu município e falar o seguinte: eu tenho uma ideia, certo? Ou então, eu preciso de uma ideia, vocês que são criativos aí da cultura me tragam isso, porque nós temos esse ano, por exemplo, tem a previsão de tantos por cento de lucro e nós queremos desenvolver esse projeto aqui dentro, aqui em Lucas, porque ele mora em Lucas, né? Exato. Os trabalhadores da empresa, da indústria dele, moram em Lucas. São de Lucas, elas se alimentam aqui, elas compram aqui, elas dormem aqui, elas se locomovem dentro da cidade. Então esses benefícios, é preciso que eles, na medida do possível, fiquem também dentro do município, né? Claro. Desenvolvendo esses E a projetos. cultura não tira, né? Tem gente que imagina que a cultura tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação. Não tira, ninguém tira dinheiro de ninguém, porque tudo é destinado. Tudo é destinado. O cara, o percentual da verba pública que vem para o município para a saúde, do SUS, ninguém tira. Ninguém, Seja do governo federal, do Ministério Ministério da Saúde, ou o Ministério da Educação, do MEC, sei lá da onde, são verbas destinadas. Tu não consegue botar a mão naquela verba que é da saúde, né, para a cultura. O que é da cultura também está destinado, tantos milhões ou tantos mil anos, mês, para esse projeto, para aquele projeto. Olha, tem uma verba aqui para projeto de tal coisa, né? Então não tem. Mas quando alguém fala isso, é porque é pessoa que não tem a informação. Não tem, talvez porque não quer ter, ou porque realmente não sabe aonde buscar a informação Eu correta. não tenho dúvida, Zene, que em muitos casos é desconhecimento. É como se hoje você me falasse assim: Jorge, o melhor time do Brasil hoje é o Grêmio. Ah, E já eu ia vou falar, discordar, né? Pois é, assim, um exemplo, né? Não sei, vamos supor que seja. Claro. E eu vou te dizer assim: não, Zene, eu ouvi dizer que é o Corinthians. Só que no fundo eu desconheço isso, porque eu não sei, eu não entendo nada de futebol. Entende? Eu não sei, mas até onde eu sei é o Corinthians. Mas aí você dá uma olhadinha Percebe? rápida ali na internet. Mas você se vai eu lá. for pesquisar para saber quem é o melhor time atualmente, eu vou chegar numa conclusão que tem muito mais fundamento para eu poder então dizer, é aquilo. Então, eu não penso que há uma má vontade, eu não penso que há assim uma intenção de politizar essa questão, entende? O que eu vejo é um desconhecimento do volume, da grandiosidade, dos benefícios que a nossa sociedade pode usufruir a partir desses recursos. Percebe? E aí a empresa pode ocupar esse papel. Pode e deve ocupar esse papel, né? Não só como responsabilidade social, mas pensando na empresa e na continuidade dela para frente, né? Os filhos vão crescer aqui, os filhos dos filhos vão estar aqui também. E aí qual é a memória que eles têm em termos de cultura, né? Do seu próprio município? Percebe? Então essa visão é uma visão que hoje muitos empresários já têm, já carregam. Mas é importante que eles busquem também ver que existem possibilidades muito maiores de construção social e de operação por meio da cultura para poder trazer esses benefícios para a sociedade e colocar a marca junto. Mas tudo isso é um processo. É um A processo. gente tá Lei de caminhando. incentivo, né? Então vai lá o governo e incentiva, chama lei de incentivo fiscal. Tá, a questão do imposto em relação a isso. Então, uma parte do imposto vai para um projeto cultural, beleza. Depois nós temos os editais, que é onde o município, por meio da sua política pública, ou seja, ele pensa como atuar com a cultura no município de maneira sistematizada. Temos aqui uma quantidade de recursos e nós precisamos que a cultura aconteça em determinados lugares ou em um determinado período, como é o caso do Natal, por exemplo. E aí nós precisamos que os nossos produtores culturais e artistas participem disso, né? Então, o edital ele é uma forma de cumprir uma política pública já prevista em lei, contando com a qualidade, com a qualificação dos artistas locais e dos produtores culturais para que isso aconteça de maneira excelente. Percebe? Então, um é o desconto no imposto, o outro é já o próprio município, por meio da sua política pública, operando dentro da cultura em parceria com os artistas e produtores culturais. Então são eles que vão fazer a cultura.
quando as pessoas vão só para dar um exemplo bem simples, bem simplório, tu vai ouvir uma música num bar, tu vai almoçar lá no Renascença, tá lá o cara tocando, né? Ele está fazendo um som, ele está produzindo ali algo que é uma ambientação. E se aquele cara não tivesse ali, certo? Você não teria a mesma qualidade de ambiente da qual você espera para poder ir almoçar. Então a cultura ela só melhora, onde ela entra ela melhora o ambiente, ela melhora as pessoas, ela melhora a forma que as pessoas se relacionam. Então eu dei um exemplo da música porque é dessa forma, vai num bar à noite, se divertir e vai ver lá sem música para ver como é que fica. Uma coisa morta parece, né? Não existe. Se você buscar saber da história da nossa cidade, nós temos literatura produzida, cultura também. Está lá para você poder ler, o dia que você quiser saber, está escrito, alguém se deu o trabalho de fazer aquilo. Então tudo isso faz parte dessa política pública. A nossa cidade ela é uma cidade rica, e ela não é só rica, que o pessoal fala, Lucas tem dinheiro, tudo mais caro, né? Economicamente desenvolvida e está se desenvolvendo muito mais, mas ela é uma cidade rica culturalmente também. Demais. Sabe? O coração que bate no peito do nordestino, né, maranhense que chegou aqui, é o mesmo do gaúcho que também chegou aqui buscando uma vida melhor. Certo? Então tem o paraense, tem o maranhense, tem o pessoal que veio de São Paulo, então nós reunimos na cidade praticamente a cultura de todos os cantos do Brasil. A cultura tá no sangue, tá viva. Vem, né? Junto com isso. E aí vem junto, cada um traz a sua cultura musical, gastronômica, tudo que é jeito, né? Vem parar aqui em Lucas do Rio Verde. Isso é importante, esse desenvolvimento. Né? E convidar os artistas, né, Sônia? Convidar os produtores culturais para que façam parte da... Né? Pode estar procurando vocês para estar fazendo parte da associação. Tem o Instagram lá da ALA, Associação dos Produtores, Associação Luverdense de Artistas e Produtores Culturais. É de todas as áreas culturais, não é só todas do as áreas cinema, culturais. da dança. Todas as áreas. Isso. E em breve, posso dar um spoiler? Pode. Em breve nós vamos ter um site onde você vai poder encontrar tudo o que está acontecendo na cidade em termos culturais. O que vai acontecer hoje? Hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro. Hoje vai ter um luau na praça tal. Hoje vai ter uma leitura comentada do livro de não sei o que em tal lugar. Hoje vai ter música ao vivo em tal lugar. Hoje vai ter uma apresentação de dança em tal lugar. Hoje vai ter show de não sei o que. Então, é uma página onde você encontre todos os eventos culturais da cidade, tá? E para quem colocar lá as informações vai ser gratuito. Tá? Esse é um dos trabalhos da ALA. Para que a pessoa olhe e fale assim, pô, hoje é terça, o que tem? Pô, tem cinema. O que está passando? Ah, vamos ver no site. Então vai estar ali disponível o que está rolando. É importante, né? ter... Se você pensar, não tem atualmente. Ter essa agenda, né? Não tem. Não tem atualmente. Se você procurar, onde que eu encontro o que vai acontecer amanhã, por exemplo? Na quarta-feira, no que sábado, né? O que vai ter no sábado, né? Vai ter uma roda de samba na casa do Jorge, né? Né? De repente, né? Vai ter um almoço lá na casa do Jorge, no sábado. Uma janta, um churrasco. Um show, um negócio. Vamos pra lá, né? Todo mundo convidado. Né? Beleza, gente. Olha, só nos resta agradecer muitíssimo aí, né, Sandra? Com certeza. A presença aí da Sônia Silva, presidente da ALA, Associação Luverdense dos Artistas, e o vice-presidente, o Jorge Sepúlveda, que estão com a gente aqui hoje participando desse nosso podcast, do nosso programa especial, nessa série de 4 programas que nós vamos fazer ainda, né? Vamos para o último, na próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira, o pessoal da Green vai. Quem? O pessoal da Green vai. A da Green Vine. Vai vir aqui. Que é o pessoal que faz danças típicas alemãs. Grunewald, isso aí. Grunewald. Eu sou ruim de falar que nem Mas esse nome em alemão também é pior que o meu sobrenome. Não, é muito Grunewald, mas é um grupo de dança fantástico. Dança alemã. Eles levam essa cultura alemã. Pede pra trazer o chopp, porque sem alemão sem chopp. Não. Alemão sem chopp não é alemão, né? Não é alemão.
Tá certo. Vamos providenciar. Ô Jorge, tchau pra ti. Vem mais vezes aí, né, cara? Vem mais vezes pra participar aqui com a gente. Ô Zene, deixa eu te dizer que, assim, pra mim é um imenso prazer. Primeiro, ter sido convidado e segundo, poder participar, poder estar aqui. É uma honra poder falar um pouco da cultura. Eu nasci na área da educação, minha formação é na área da educação, mas a cultura, ela ocupou um espaço gigante e poder falar sobre isso, poder pensar a respeito, poder trabalhar para que a cultura aconteça no município, para mim é um imenso prazer. Eu só tenho a agradecer a Sônia por a gente estar sempre sendo parceiro, juntos nisso tudo. A Sônia tem uma visão muito ampla sobre como que a cultura funciona e quais são os grandes desafios que a gente precisa enfrentar e superar atualmente. Que bom. Obrigado. Imagina, nós que ficamos felizes e gratos aí de vocês terem aceito o nosso convite. Ainda mais você, Jorge, que é um parceiro já de bastante tempo que a gente se conhece, né? E um cara bacana. O Jorge é uma figura. Gatinho ou biscoito? É um parceiraço da gente. Que bom, fico feliz quando o Jorge aparece por aqui. Ô Sônia Silva, muito prazer em conhecê-la. Parabéns pela sua incansável luta dentro do cinema, dentro da cultura, da arte, de entregar esse trabalho para a sociedade e pelo teu conhecimento que você trouxe há muitos anos para cá e essa tua coragem, fibra de sair de um grande centro do Brasil, né, para vir morar numa cidade do nada, na época, né, em 1999, né, que era uma cidade bem pequena, com pouca gente, poucos recursos, cultura quase zero naquela época, e você veio para cá e cresceu junto com a cidade, desenvolveu o seu trabalho, mostrou quem é a Sônia Silva, né, a sua equipe, criou seus filhos, hoje seus filhos já estão no cinema junto com você. Então, assim, uma guerreira, né? Tem que fazer um filme baseado em você, na sua história, né, Jorge? Pois é. Aí, Jorge. Eu queria dar o nome da Sônia, uma homenagem em vida, para dar o nome do teatro. Teatro Sônia Silva. Fica legal, né, Zé? Legal, e ela fica contando a história dos outros, né? E aí a história dela daqui a pouco vai ficar esquecida, né? Então tem que contar a história dela enquanto ela está aqui, para ela fazer parte, para ela participar dessa história, para ela ser a artista número 1, a que vai ser a protagonista da história, como é aquela filha da Fernanda Montenegro, né? Como é que é o nome dele? Fernanda. Ainda estou aqui? Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Então, ela também ainda está aqui. A Fernanda Torres e a Fernanda. Pretendo ficar por um bom tempo. Ainda estou aqui. Então, fazer, né, Jorge? A história dela, contar. E tipo os filhos do Zezé de Camargo, os filhos de Francisco, do Zezé de Camargo Luciano, né? O filho daquele, né? A história deles, de vida lá, né? O que sofreram. Porque às vezes a gente olha o artista hoje, você fala, meu Deus, tá? Mas para ele chegar ali, quantos tombos levou? Só vê as pingas que bebe, né, Zé? Ninguém vê os desafios. Então não é fácil, né? Então tem tudo isso. Mas muito obrigado, Sônia. Volte sempre. Zene, que prazer. Nossa, passar tá passando do horário aqui, Jorge. Está 40 minutos a mais aqui no programa. Mas é que falar de cultura é tão bom, eu acho que trazer todo esse... Eu tinha falado para ela 40 minutos, né? Mas nós estamos com 1h20. Ninguém falou nada, assim. Ninguém mandou deixar eu falar. Mas enfim. Esse é o bom da internet. Mas enfim, olha, Sandra, obrigada, muito obrigada mesmo pelo convite. Nós que agradecemos. Eu nunca tinha vindo aqui, adorei o espaço, adorei a recepção. E eu quero sim voltar mais vezes, cada vez que for convidada, com certeza eu virei. Gratidão mesmo, esse momento aqui vai ser um momento que vai estar sempre guardadinho aqui. Obrigada. E Zene, parabéns pelo projeto, viu? Sim. E que vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas que sempre recebem, sabe? O povo recebe as pessoas para falar, para poder compartilhar o que sabe, o que conhece. Parabéns pelo projeto e pelo programa. Parabéns. Pode colocar lá para os associados da ala, o nosso programa Primeiro Tempo,
está à disposição para lançar os projetos, para divulgar, né? Sim, Também. quando, por exemplo, vocês que são da presidência, né, precisar vir aqui falar exclusivamente da ALA, ou vocês gostariam que alguns membros, alguns tem algum projeto que produtores tem que culturais divulgar, a gostariam de gente estar está aqui à vindo aqui no programa disposição. para participar, para falar dos seus projetos? Então, o programa está à disposição, tanto nesse horário, que a gente pode fazer nesse horário, como no horário normal dele, que é às 11 horas da manhã. Nós estamos gostando da brincadeira. Vai ser Legal. incrível, né, gente? Com certeza fantástico. veremos. Obrigado. Obrigada. Tá certo, então. Tchau, Sandra. Tchau, tchau. Obrigada ao Jorge e à Sônia. E a todos que nos acompanharam. Esperamos vocês na próxima sexta-feira com o pessoal da cultura alemã. Da etnia alemã, Isso. né? Falar Vai sobre... dar, falando da associação deles aí. Verdade. Então tá bom, gente. Falamos aí mais um especial aí, mais uma etapa do Tecendo Conexões, Juventude, Cultura e Redes. A Sandra que foi a proponente, e o assunto hoje foi a ALA, né, Associação Luverdense dos Artistas, presidida pela Sônia Silva e pelo vice, o Jorge. E a gente volta na próxima sexta-feira, então, aqui nesse horário à tarde, falando de mais cultura de danças típicas, né, da Alemanha. Vamos dar uma viajada até ali do outro lado, né, vamos lá para a Europa e trazer esse pessoal para falar dessa cultura europeia, dessa cultura alemã, então, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo.